E aí, pessoal do oitavo ano, aqui é a professora Débora de História. Vamos finalizar a unidade 4 da nossa apostila, que fala sobre Revolução Industrial. Os antecedentes aí dessa revolução é que a Inglaterra se destacou no ramo ultramarino, nas explorações. Eles chegaram a se destacar tanto, principalmente com o governo do Oliver Cromwell, que eles colocaram algumas leis, algumas medidas, como os atos de navegação feitos no governo do Oliver Cromwell, que diziam que os produtos ingleses só poderiam ser trafegados ali pelo oceano pelos navios ingleses ou por países produtores. Em 1688 acontece a Revolução Gloriosa e aí quem assume o poder é o Guilherme de Orange. E ele assina uma declaração, a Declaração dos Direitos. E essa declaração, ela assegura o poder do parlamento sobre o monarca. Com isso, a Revolução Gloriosa consolidou o poder do mercado inglês. Essa supremacia do parlamento aí foi muito bom para os cofres ingleses. Essa revolução gloriosa e aumenta o ambiente, né? Fica favorável ao comércio e ao crescimento das manufaturas da Inglaterra. Os cofres ingleses fofaram. Aumentaram significativamente suas fortunas. Os ingleses então conquistam ainda o domínio do comércio europeu e colonial com as vendas de produtos manufaturados. Eles tornam aí os reis do mundo do comércio, principalmente com a venda de algodão. E cerca de 50% são exportações inglesas aí por todo o território. O crescimento da economia inglesa propiciou um ambiente favorável à Revolução Industrial. Estava crescendo demais. O trabalho manual não estava dando conta, então havia recursos financeiros nas mãos dos burgueses e eles começaram a investir no mercado consumidor para todo mundo. Além disso, muitos países importantes do período, como Portugal, era totalmente dependente da economia inglesa, compravam tudo, eles não tinham produção interna, tudo era comprado da Inglaterra, né? Então fica favorável para a Inglaterra começar a investir em produtos industrializados. Nesse período também, gente, acontece o processo de cercamento. O que foi isso? Foi uma organização das posses territoriais da Inglaterra. As terras comuns foram redistribuídas e entregues a pessoas com a capacidade de investir em mecanização. Desse jeito, as pessoas comuns, como camponeses em sua maioria, foram substituídas por máquinas e expulsas de suas terras, promovendo o êxodo rural. Isso quer dizer que os camponeses eles têm que sair da cidade, do campo e morar nas cidades. Nesse processo de cercamento aí, onde substituem os camponeses por máquinas, também há outros fatores que contribuem para levarem a Inglaterra a tornar-se a pioneira na Revolução Industrial. Eles começam a investir em ciência, em tecnologia e também a procurar novas fontes de energia. Encontram aí o carvão, uma matéria-prima da natureza, né, que podem produzir os principais, e foi o principal fator que contribuiu para que a Inglaterra fosse o primeiro a promover a Revolução Industrial. Como que era dividida as linhas de produção naquela época, antes aí da Revolução Industrial? Tinha lá o artesanal, que era lá, a pessoa, ela mesma faz todo o produto, todo o processo, ela é dona das ferramentas e todo o processo de produção para fabricar aquele produto. A manufatura já é diferente, né? É tipo uma reunião dos artesãos, já se divide o trabalho, né? E não, a pessoa não conhece todos os processos de produção, né? Vamos lá vamos fabricar uma cadeira. Um vai colocar os pregos, o outro vai separar a madeira, né? Então, assim, já existe uma divisão no trabalho aí, várias pessoas fazendo aquele tipo de trabalho. Na maquinofatura, que também é dessa época, já se divide, o artesão não é mais o dono do conhecimento das técnicas de produção. Ele é substituído por máquinas que desempenham seu papel na produção com muito mais agilidade e precisão que o ser humano. Então, aí na maquinofatura, a pessoa é substituída pela máquina. Nesse período, então, dois grupos sociais bem distintos. A burguesia, que é os pequenos comerciantes lá, os donos das indústrias também, que eles são os donos do meio de produção, das ferramentas, do capital, dos bancos, do comércio, sistema de transporte, e nasce então o proletariado, que é o trabalhador que vende sua força de trabalho e às vezes por salários baixíssimos, porque na maioria das vezes, nesse processo de revolução, eles estão desenvolvendo máquinas, então os funcionários só têm que manipular as máquinas de produção. Eles não conhecem todo o processo de trabalho, eles
recebem salários baixíssimos para estarem ali naquelas fábricas. A Revolução Industrial traz aí salários baixíssimos para os trabalhadores, muitos saíram dos campos, teve aquele processo de êxodo rural, então eles não sabiam o que fazer, foram para as portas das fábricas, trabalhavam mulheres, crianças, trabalhavam homens, e por salários baixíssimos. Também tem aquela coisa da Revolução Industrial que trouxe o trabalho, a divisão do trabalho, né? Homens ganhavam salários maiores, embora fossem baixíssimos para todos, as mulheres ganhavam menos da metade do salário dos homens. As condições nas fábricas eram terríveis, né? Eles passavam horas, 14, 16 horas trabalhando em condições subhumanas, né? E isso aí traz um problema também. A Revolução Industrial trouxe naquela época um problema ambiental, porque eram lançados produtos tóxicos, substâncias tóxicas e poluentes nos rios e no ar. Doenças respiratórias como tuberculose, bronquite, pneumonia naquela época se difundiram e muito, né? Problemas também no saneamento, que não existia saneamento básico na Inglaterra naquele período. Eles morriam de cólera, teve uma disseminação de cólera e várias outras epidemias por toda a Inglaterra. A Revolução Industrial não trouxe só significância positiva para o mundo, né? Trouxe também problemas sociais e problemas ambientais. Voltando à problemática das fábricas e das indústrias de trabalhos pesados, mulheres, crianças, homens trabalhando de forma desumana, precariedade, com salários baixíssimos, mas não podiam sair daquela situação porque não tinham como viver, né? Nasce aí uma divisão de tempo. Existe o tempo da natureza e o tempo do relógio. Por exemplo, os agricultores, eles lá acordam com o canto do galo, de manhã amanheceu, o galo cantou. Isso aí é o tempo da natureza. Mas agora, nas grandes cidades, o que vale é o tempo do relógio. Às 6 da manhã eu tenho que estar na fábrica. Às 11 é o horário do almoço. Ao meio-dia eu volto a trabalhar, né? Saio de lá às 20 horas. Então, o tempo do relógio passa a predominar. As máquinas passam a predominar. Essas más condições de trabalho também surgem os sindicatos. Os sindicatos, eles formam para quê? Para tentar reivindicar melhores condições de trabalho, melhores condições de vida dentro dessas fábricas, somente na indústria têxtil e siderúrgica. Porém, esses movimentos grevistas, apoiados pelos sindicatos, não tinham a mesma valia que tem hoje, porque a polícia reprimia duramente os movimentos e os líderes dos movimentos. Outra coisa que a gente tem que frisar aí é que as crianças, eles trabalhavam nas fábricas. Primeiro, quem começou a trabalhar nas fábricas como aprendizes eram as crianças dos orfanatos. Depois, as pessoas que estavam trabalhando também lá nas fábricas, as mães, os pais, não tinham com quem deixar os filhos. O que eles faziam? Levavam os filhos para o trabalho também. E as crianças trabalhavam como adultos, 14 horas por dia. Aconteciam acidentes de trabalho, doenças. Você já imaginou uma criança de 7 anos trabalhando como adulto, trabalho pesado nas fábricas? Era caótico. Não tinha todo aquele sistema que tem hoje. Criança não pode trabalhar, né? Era algo assim desumano. Então, gente, surgem aí 2 movimentos muito importantes, o ludismo e o cartismo. O ludismo, ele tinha como objetivo lutar contra as longas jornadas e as péssimas condições de trabalho, além de defender a criação de leis trabalhistas. Era um movimento radical, seus membros invadiam as fábricas, quebravam as máquinas para lutar por seus direitos, eles eram bem radicais. Já o cartismo, ele foi o primeiro movimento de trabalhadores da história a buscar melhores condições de trabalho para os operários das indústrias. Com base nisso, os sindicatos foram criados para ajudar os trabalhadores nos acordos com seus patrões e em defesa da classe em relação ao patronato. Em ambos os casos, eles nasceram com o objetivo de combater excessos por parte dos empresários e defender a classe trabalhadora. Já era um movimento mais calmo, né? Eles tentavam resolver amigavelmente. Pois é, pessoal, um filme bem legal para vocês estarem assistindo sobre a Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra é um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, é facinho de achar, tá? Tem vários trechos, é um filme extenso, né? Mas tem vários trechos aí que vocês podem estar assistindo que refletem esse momento. Ele meio que satiriza as coisas que aconteciam naquele período, né?
E outra coisa, eu gostaria que vocês fizessem todas as atividades da unidade 4, da apostila, e aí eu vou deixar lá na agenda Edu o gabarito para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar lá que eu respondo também. Tchau, tchau!